Olá, paz de Deus, ótima tarde de quarta-feira, feriado. Já tem alguns dias que eu não faço vídeo e fiz alguns, para falar a verdade, mas depois apaguei. Achei que não ficou bom. Apaguei. Hoje eu iria querer fazer até num outro formato, mas tô um pouco corrido. Vou fazer um trabalho agora. O tempo não me ajuda muito, né? Mas o importante é fazer, né? Alimentar ali a página. Vou mudar ali a forma. Tô mudando aos poucos. Mudando tudo aos poucos, né? Porque depois que eu deixar mais ou menos preparado, aí eu vou divulgar aquilo tudo de uma forma... Não quero divulgar dando as coisas pela metade, ou mal feita. Não, vou arrumar do jeito que precisa arrumar. Aí depois vou fazer a divulgação, né? Vou melhorar. Não tem pressa, né? Não tem pressa. Quem tem pressa come cru. É assim que diz. Quem tem pressa come cru. Então não tem por que ter pressa. Mas foram uns dias assim, na comunhão também, né? Na comunhão com Deus e percebendo, né? A forma que Deus trabalha na vida da gente, de cada um de nós. Muitas das coisas que eu falo aqui são coisas que acontecem comigo, viu? Eu falo coisas que acontecem comigo. Eu sou a cobaia do assunto. A cobaia. Assim, no bom sentido, né? Para animar a conversa aqui. No bom sentido. Falo com experiência de vida, assim, experiência naquilo que eu tô falando. Quando eu falo Deus, ele opera na nossa vida, é porque ele opera na minha, né? Operou, opera e vai operar. Continuar operando. Então, é com experiência que eu tô falando isso, em todos os sentidos, né? Então, esses dias mesmo, os últimos cultos que eu tenho ido, é uma coisa, sabe? A gente vai vendo a evolução de Deus, assim, a evolução do operar de Deus, né? Como que Deus, a evolução espiritual, né? Evolução espiritual, na verdade falei errado, né? E que é a nossa consciência, é você ter uma consciência da vida espiritual, né? Da vida espiritual. Então, você vai adquirindo uma firmeza, né? Quando você vai, quando você evolui, você vai de pouco em pouco adquirindo uma firmeza nas coisas espirituais, né? Naquilo que você fala, naquilo que você professa, naquilo que você acredita, naquilo que você tem a certeza do que vai acontecer. Então, esses últimos cultos, né? Teve um culto que um irmão subiu no púlpito assim, para atender o púlpito, para atender o culto, né? Ele presidiu o culto. Eu, ali em questões de segundos, milésimos de segundos, sei lá, não fiz a conta disso, mas eu escutei aqui dentro de mim, eu vi e escutei as palavras daquele irmão, o que aquele irmão iria falar na palavra, e não foi mesmo? Falou. Falei, vixe, não é Deus mesmo, hein? Deus mostra pra gente. Fui no outro culto aí,
Isso tem acontecido em alguns cultos. No último culto que eu fui, né, eu não foi dessa forma, não foi ali no culto, né, mas eu estava momentos antes, dias antes, horas antes, né, com essa consciência espiritual e esse entendimento de como Deus opera na nossa vida, né, e a gente, mesmo tendo essa certeza, essa firmeza, tendo essa consciência espiritual, às vezes você fica na dúvida, né? Poxa, é momentos de dúvida que às vezes é milésimo de segundo. Às vezes você tem milésimo de segundo de dúvidas, né? Dúvidas, eu não sei nem se dizer se isso é uma dúvida, né? O que é isso? Às vezes você fica ali, você será, não sei se será também, sabe? Mas você às vezes fica, eu precisava, como assim? Eu precisava que alguém confirmasse isso, sabe? Isso que eu penso, isso que eu vivo, eu precisava que alguém confirmasse essas coisas para mim. No último culto agora, o irmão disse tudo. Disse tudo, tudo que eu acredito, tudo que eu... falou tudo. Então isso são confirmações, né, que Deus dá pra gente da forma que Ele opera. A forma que Ele opera nas nossas vidas. Ele opera nas nossas vidas. Ele conforme a nossa consciência. Se você não tem uma consciência espiritual de nada, se é que você às vezes tem consciência de que você é um ser espiritual, eu acredito que a maioria não tem essa consciência. Então, muito difícil ela ver alguma coisa. Ela vê o operar de Deus, ela vê o operar por causa da misericórdia de Deus, né? E ela não tem a consciência do que aquilo ali foi o operar de Deus. Eu tenho certeza disso, que muitos não têm a consciência disso, que aquilo foi o operar de Deus, né? É algo assim, às vezes eu fico... E não é querer saber mais do que ninguém, porque na verdade eu não sei nada. Eu não sei nada, eu sou muito pequeno. Não sei, falo mesmo, não sei. Eu queria saber mais. Eu queria conhecer mais, eu queria. Mas eu não conheço, eu tenho minhas limitações também, né? Mas eu posso dizer que eu acredito, eu confio, né, no que eu ando buscando. Eu confio, eu acredito nisso, né, no que eu ando buscando, no que eu ando querendo sentir, no que eu ando querendo viver, né? Embora às vezes a minha própria carnalidade, às vezes me impede de viver intensamente aquilo que eu quero viver, né? Mas eu acredito, né? E não é blá 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 de ninguém. Às vezes eu vejo, tem pregações, às vezes os homens se alimentam de um propósito, sabe? Querendo, eu preciso pregar para esse irmão, eu preciso falar alguma coisa para esse irmão, eu preciso não sei o quê. Mas fala conforme o seu coração, apenas conforme o seu coração, né? Ele não... O que acontece, na verdade, eu acho que as pessoas, exatamente porque ela não tem uma dimensão assim, não tem ela não sabe o que você está querendo viver espiritualmente, ela não vive isso, ela vive uma outra forma, sei lá, uma outra maneira de ser espiritual, sei lá, eu não vou entrar nisso daí. Ela vive isso daí e acha que às vezes o que você está vivendo é sei lá, não consegue entender exatamente o que é que você está vivendo, o que é que você está querendo. Não consegue. Mas é tão bom você viver isso. E aqueles que não vivem isso, o importante é que creia em Deus, né? Acredite em Deus, porque Deus sempre vai, de alguma forma, auxiliar as vidas de todos, as nossas vidas. E não tem essa, viu, gente, porque eu tô vivendo,
os homens lá de trás, lá, aqueles que são os personagens bíblicos lá, né? Personagem que eu tô falando, não tô falando no sentido de que não existiu, não. Tô falando de personagem figurativo, não. Tô falando dos personagens daqueles que nós conhecemos, né? Que estão nos livros, está no livro, na Escritura Sagrada, né? Então, esses personagens já falaram, muitos deles já... Quantos relatos tem desses aí que, por que eu estou vivendo esse problema? Por que eu estou acontecendo isso? Então, será que Deus está na minha vida? Então, o que quer dizer? Esses homens, eles tiveram naquela época um contato espiritual assim com Deus, uma magnitude assim, imenso, não dá para mensurar o tamanho, que representava aquilo, né, naqueles tempos. Então, esses homens já viviam uma incerteza, eles já perdiam, ganhavam e perdiam também, viviam tristezas, viviam momentos bons e ruins, muito ruins, momentos muito ruins, né? Então, a vida, tem gente que fala assim, mas o homem de Deus, eu sou uma pessoa qualquer, né? Eu tô desempregado, eu perdi o meu carro, aconteceu isso. Não, isso faz parte da nossa vida. A diferença daquele que crê em Deus, daquele que confia em Deus, que ele perde tudo isso daí, ele não larga a fé dele. Ele não larga a fé e detalhe, ele se coloca numa condição psicológica, espiritual, uma condição de motivação, pronto para reerguer, né? Recuperar as coisas que tem perdido. Não tem essa de que o homem de Deus, a mulher de Deus não vai perder, não vai sofrer um problema, uma derrota. Não entra nessa conversa não, que isso aí é mentira. Isso é mentira. Então o homem de Deus, ele sofre derrotas, sim, derrotas terríveis, né? A diferença é o que ele é, ou como que ele se porta diante das derrotas, diante das perdas, né? Então é isso que importa, né? Não é o perder, Então tem muitos que aparecem com essas afirmações, né, que o homem de Deus não é derrotado. É derrotado. Às vezes passa a vida inteirinha sendo derrotado e sendo vitorioso também, né? Para ter vitória precisa ter derrota, precisa ter perdas, precisa ter ter adversidade, né? Se você não tem adversidade, é muito difícil você ter uma vitória. Tem que ter as adversidades, infelizmente, né? Então, às vezes as pessoas não têm uma clareza disso. E aí, alguns diferenciais são o seguinte, né? Existem grupos, por isso que as pessoas buscam muito por amizades, né? Por ajuntamentos, né? Amizade com fulano, com ciclano, beltrano, né? Tá ali dentro de um grupo para que esse grupo possa se ajudar um ou outro. Mas às vezes o grupo não é bacana, né? Às vezes o grupo atrapalha a sua evolução. Você fica ali dentro daquela porção, do mesmo entendimento, da mesma que aqueles ali. Às vezes você fica impedido de evoluir espiritualmente, né? Mas o que acontece que no meio dos grupos, e por isso que muitos procuram por isso, né? Uns procuram ministérios, porque tem um grupo de ministérios, de certa forma se ajudam, né? Se ajudam ali. Outros procuram grupos como as sociedades secretas, né? Sociedade secreta é bacana, é muito bacana, desde que você entenda o que é aquilo ali, né? Ela é muito bacana. Agora, ela é controversa, né? Não estou dizendo que está errado, não. Ela tem muitas controvérsias, né?
Mas isso para quem não entende também. Quem entende o fundamento daquilo ali não tem controvérsia nenhuma. O que você segue é uma determinada coisa, é aprendizado. As sociedades secretas é um aprendizado do homem. Você aprende, né, a ser um homem fraterno, uma luz no mundo, né, que deveria ser dos religiosos. E essa luz do mundo aí não são os religiosos, são de alguns indivíduos que às vezes estão lá na sociedade secreta, outros estão nas religiões, outros não estão em canto nenhum, mas são luz aí no mundo, né? Então, as pessoas procuram esses grupos, né? Porque esses grupos se ajudam. Você for, por exemplo, na sociedade secreta, numa sociedade secreta, se você tiver algum combate, algum problema, dependendo do que é, né? Independente também do problema, lá se ajudam. Lá se ajudam, lá não precisa ter problema para ajudar, né? Se ajudam, por isso que muitos falam, poxa, os caras da sociedade secreta, eu não quero falar muito o nome disso aqui, eles são ricos, eles são que não, é porque abre portas para eles, porque ele está num grupo, só que eu busquei isso, né? Porque eles estão em grupos que fazem com que eles se ajudem, independente de estar com problema ou não. Só que na verdade, muitos estão ali, né? E ele só tem um homem por ele, tanto na igreja, nas religiões, como na sociedade secreta. Só tem um homem por ele. Mas muitos que estão ali têm Deus por ele, né? E eles às vezes vão parar nesses lugares, nesses ministérios, nas sociedades secretas, porque Deus abriu uma porta na vida dele, ou dela, né? Abriu a porta. Deus está mostrando às vezes que as portas para aquela pessoa, seja onde ela quiser entrar, está aberta. Está aberta, né? Ela está mostrando que onde ela bater na porta ali, a porta vai ter que abrir. Entendeu? Não quer dizer que não vai ter derrotas, que não vai ter, vai. Isso faz parte da vida, entendeu? Mas ela vai bater, ela vai continuar lutando, e vai bater, onde bater vai abrir. Se ela estiver numa sociedade secreta, tá mais fácil. Se tiver no ministério ali, tá mais fácil. Se tiver num grupo de empresários, seja do que for, numa associação, sei o que, tá mais fácil, né? Mas não quer dizer que aquilo ali são as únicas portas, né? Ela pode caminhar por outras portas também, né? E as portas estarão abertas, né? Mas o que é que habilita um homem ou uma mulher ter isso, né? Ter essas portas abertas por Deus? O que habilita, né? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus, né? É isso que habilita as pessoas ter portas abertas. É intimidade, uma consciência espiritual. Você ter uma consciência espiritual. Você saber quem você é. Você saber quem Deus é. Você saber o que está em torno de você, o que é aquilo ali. É isso que habilita você ter uma consciência espiritual. Que habilita você ter uma intimidade com Deus. Perdoa. É a sua consciência espiritual. A sua consciência. É isso, né? Então você tem uma consciência, você sabe para quem é você, aonde você está, aonde você quer ir, né? E como você pode ir, como deve ir, como você começa a ser o tutor da sua própria vida, porque ninguém é tutor da própria vida, né? Se não for tutor guiado pelo Espírito de Deus, você não é tutor da sua própria vida, né? Na vida nossa, existem as influências de Deus e as influências do maligno nas nossas vidas, né? Mas por que você é tutor da sua própria vida? Porque você tem uma consciência do que é tudo isso. Você sabe manipular tudo isso em diversos graus de consciência. Às vezes você está num primeiro grau, por exemplo, de consciência. Esse grau
Ele é muito pouco, mas te habilita você a entender, a compreender aquilo ali. Às vezes você está num grau 2, um exemplo, né? Eu estou dando aqui, não estou comparando com nada por aí. Muitas pessoas podem dizer, tá comparando com isso. Não, estou falando aqui nu e cru mesmo, no sentido de comparação, né? Nada de, querendo mostrar outras ordens por aí, né? Às vezes, cada grau que você tem de consciência, por exemplo, os que são religiosos, vivem nas igrejas, eles têm um grau de consciência espiritual. É um grau. Outros ali dentro têm um grau mais elevado. Um segundo grau, um terceiro grau, um quarto grau, né? Quantos graus precisa ter? Sei lá, quantos graus de evolução. Isso é talvez quase que infinito, né? De evolução espiritual, né? Eu acho que chega uma hora que você começa a perceber coisas que outros não percebem ao seu lado, né? Mas quer dizer que uma pessoa dessa não erra, não falha? Oxe, é ser humano também, né? Há momentos que nós estamos espirituais e há momentos que não. Há momentos que nós estamos mais mundano do que, né? E para virar mundano, gente, às vezes você está fazendo um regime, você não pode comer. Você não pode, médico mesmo. Se eu for levar meus exames lá, eu perdi a consulta, perdi dia 13, agora tinha uma consulta, não podia ter perdido. Levei anos para conseguir essa consulta da minha médica, que me acompanha. Aí um dia antes, falei, você tem consulta amanhã. No outro dia eu peguei, tinha compromissos, o compromisso me atrapalhou. Quando eu lembrei já era de noite. Falei, meu Deus. Então, na hora que eu levar meus exames lá, ela vai falar, se você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, deve estar bem. Aí você vai fazer o regime. Aí se bate uma tentação, você vai lá comer, tem ali uma picanha, sei lá, não tá difícil comer picanha, hein? Uma carne lá qualquer, um negocinho lá, assim, com um aspecto gostoso. Na hora que você bota a boca naquilo ali, vou só experimentar. Na hora que você não aguenta só experimentar, você come tudo. É tudo, é igual a carnalidade e a espiritualidade. Às vezes você tá ali, você não pode fazer algumas coisas, mas na hora que você faz ali um tiquinho ali, você dá um cheiro, na hora que você vê, você tá comendo a tigela toda. Entendeu? É difícil, é difícil. Então às vezes você ganha uma espiritualidade assim, leva 5 anos para ganhar uma espiritualidade, você perde num dia, em 1 hora. Recupera até porque você já tem a consciência. Você tem uma consciência. Você conhece, você sabe. É mais fácil do que aquele que não tem a consciência. Aquele que não entende, não compreende. É muito mais fácil, né? Mas não quer dizer que você está seguro. Você não está seguro. Não é porque você tem uma consciência espiritual que você está seguro que você não vai errar. Para com isso. Não é isso. Mas enfim. Eu falei tanta coisa aí, mas não falei nada. Eu vou encerrar esse vídeo. Vou acabar com ele aqui. E que Deus nos abençoe. Nos dê uma ótima tarde. É 3 horas da tarde. Eu vou só comprar um negócio aqui. Depois vou seguir pro meu destino aí. Terminar o trabalho, né? E depois voltar lá pro escritório. Para fazer mais uns vídeos ali da minha página, né? Tô mexendo em algumas coisas, vamos ver se dá tempo, né? E no mais aí, que Deus abençoe a tua vida, né? Que te fortaleça, que você consiga, né? Que você consiga entender a espiritualidade, o mundo espiritual. Tudo que está em torno de nós, tudo aquilo que foi criação de Deus, de certa forma é espiritual, né? Existem diversas formas de espiritualidade, diversas formas, mas tudo que Deus criou, tudo que Deus fez é espiritual, né? E nós precisamos começar a entender, né? E que você consiga entender essa espiritualidade. A partir do momento que você começar a entender, mesmo que seja pouquinho, né, você vai ter um pensamento, né, diferente das coisas, né, as coisas vão se tornar mais fáceis para você.
em todos os sentidos, em todos os sentidos, até mesmo no material, porque você entenderá que a tua porção, né, a porção necessária para a tua vida, né, Deus traz na palma da tua mão, sem muito esforço. É difícil doutrinarmos a isto? É difícil, né, mas é um esforço que nós devemos tomar, né, a gente doutrinar a nossa vida para essa condição espiritual, né, entendermos o que é a nossa porção, né, e Deus ele vai trazendo aquilo que nós precisamos na palma da nossa mão. Não precisa muito esforço, não precisa barulho, não precisa. Deus traz. Deus traz na palma da tua mão. Quando você vê, já aconteceu. Igual falou na palavra, que era o que eu estava pensando, esse tempo todo pensando, e Deus deu na palavra, na última palavra. Quando vê, já aconteceu, né? Porque Deus traz na palma da nossa mão, né? O que é nosso, Deus traz, não precisa muita coisa. Lógico, precisamos fazer a nossa parte, mas Deus traz, não é o nosso mérito, não é a nossa persuasão, não é nada. Deus traz na palma da nossa mão o que é nosso. Dá ali para você. Se é o carro, ele dá o carro na palma da tua mão, a casa dá na palma da tua mão. Se tiver que perder, ele dá de novo. Entendeu? Deus dá tudo na palma da tua mão. Não precisa ter muito. É claro que é bom você, quanto mais você conhecer o seu trabalho, se especializar nele, né? Quanto mais melhor, né? Não, mas não é isso. Não é isso, né? Você precisa, né, é ter uma consciência espiritual. Conseguiu isso, né? Você começa a fazer parte de Deus, né? E filho de Deus não mendiga o pão, filho de Deus não mora na rua, a não ser que seja por um propósito de Deus, né? Deus abençoe, paz Deus.